A live Cleverson Vale. Hoje vamos conversar com o pastor da Igreja Batista do Morumbi, pastor Lisânias Moura. Convide aí seus amigos para interagir com a gente, fazer perguntas. Será um prazer ter você conosco aqui nesta noite. Daqui a pouquinho, então, nós estaremos com o pastor Lisânias Moura, pastor da Igreja Batista do Morumbi, conversando conosco nesta live. Você pode chegar aqui embaixo tem um asa delta, você pode mandar para os seus amigos convidando para participar da live. Convide e não deixe de convidar, ok? Convide seus amigos aí para participar da live. Meu primo já está conosco, Vitor Luiz, um abraço. Nós vamos, daqui a pouquinho, conversar com o pastor Lisânias Moura, pastor da Igreja Batista do Morumbi, sobre as práticas da Igreja Batista do Morumbi, principalmente nessa pandemia, né? Nós estamos vivendo aí um momento difícil no mundo todo e nós vamos trabalhar essa questão hoje com o pastor Lisânias, que além de pastor, ele também é escritor, professor, durante muitos anos deu aula no Seminário Bíblico Palavra da Vida e ele vai conversar conosco nessa noite a respeito de diversos assuntos e principalmente as práticas da Igreja Batista do Morumbi nesta pandemia e antes da pandemia, como que eles estavam atuando, estavam trabalhando. A Igreja Batista do Morumbi, para quem não conhece, ela foi organizada pelo pastor Ari Veloso, de saudosa memória. Ele era um discipulador, um homem que tinha como DNA discipulado, e ele plantou a igreja não só no Morumbi, mas como lá no Paraná também, e fez discípulos, né? Por exemplo, o pastor lá da Igreja Batista Atitude de Campinas é fruto do seu trabalho. Pastor André Fontana lá da Igreja Batista Água Viva em Vinhedo também foi discípulo de Ari Veloso. Então o Ari Veloso fez um excelente trabalho com vários seminaristas que se tornaram pastores. Lá do Atitude é o pastor Fernando Leite, né? Vale a pena reconhecer aí o valor do obreiro, do pastor Ari Veloso, de saudosa memória. E Lisânias Moura, ele assume a Igreja Batista do Morumbi assim que o pastor Ari Veloso deixa o ministério. O pastor Ari Veloso deixou o ministério e foi para o Paraná. E lá no Paraná ele plantou uma nova igreja. Daqui a pouquinho, então, eu converso com o pastor Lisânias. Ele já chegou. Deixa eu conosco. Pastor Lisânias Moura, que prazer. Boa noite, Cleverson. Boa noite. Tudo bem? Prazer noite. falar com você também. Que bom, que bom. Sempre que eu ouço o nome do pastor, eu lembro do meu pai de saudosa memória. O senhor foi professor dele no CTL, Palavra da Vida, em 1986, acho que 87. Por aí, 87, 88. Eu era adolescente, ele falava do seu nome, da sua matéria, e eu nunca esqueci, Lisânias Moura, né? Eu lembro dele com muito carinho, naquela época. Prazer falar contigo, viu, pastor? Também uma alegria para mim, Cleverson, uma alegria para mim. Obrigado mesmo. A nossa live, pastor, é gravada, além das pessoas que estarão conosco ao vivo, outras pessoas terão acesso, e eu gostaria de fazer uma apresentação do pastor para os nossos convidados. Pastor Lisânias Moura é pastor sênior da Igreja Batista do Morumbi. Ele é casado com Teca e pai de Daniel e Rafael. É professor de teologia, o diretor do Seminário Bíblico Palavra da Vida e também é escritor. Pastor, hoje eu quero pensar sobre as práticas, né, da Igreja Batista do Morumbi, tanto antes da pandemia, como vocês atuavam e como estão atuando hoje, nesse momento tão difícil da vida que todos nós estamos passando.
O pastor chegou na Igreja Batista Morumbi como um dos pastores em 1993 e assumiu o pastorado em 2004 como pastor Exatamente. sênior. É Aham. isso? E Exatamente. antes desse período, o senhor pastoreou quais igrejas, pastor Lisânias? Na realidade, minha vida ministerial, Cleber, assim, ele só tem 3 estágios. Primeiro, quando eu terminei o seminário, eu sou do Recife, eu era da primeira igreja presbiteriana do Recife. Então, Olha a minha aí. igreja me chamou de volta, porque aqui onde eu estudei no seminário Palavra da Vida, não tinha algumas matérias que eram requisitos para poder ser ordenado. Então, eu fiquei 1 ano e meio na minha igreja, no Recife, como pastor, como auxiliar, nem era pastor, porque eu não podia ser ordenado ainda. Mas eu tive que tomar uma decisão naquela época, especialmente sobre batismo infantil. Então, eu não tinha a convicção que eu deveria batizar crianças. Isso fez com que eu realmente ficasse fora da igreja presbiteriana por convicção, nada errado. Daí o seminário me chamou para ser professor, então eu voltei para São Paulo. Então eu fiquei com a Palavra da Vida por 14 anos na equipe ministerial, trabalhando com jovens no acampamento e depois no seminário, tempo de dedicação exclusiva. Isso foi até 1993. E daí, quando chegou no 91, 92, eu tinha voltado dos Estados Unidos, tinha estudado lá, eu vim com um peso no bom sentido no meu coração. Eu vi e percebi que Deus estava me dirigindo para o pastorado. Mas confesso que eu tinha medo. Até então eu tinha sido apenas professor. Claro que, como professor, você pastoreia gente, sem dúvidas. Mas é diferente para uma igreja. E realmente foi 1 ano e meio de luta interna, porque, de uma certa forma, no seminário, eu já era conhecido, eu não tinha que me provar em nada. Tinha uma falsa segurança, tem um lugar seguro, né? Mas tem uma falsa segurança. E eu precisei 1 ano e meio de orar, de perguntar a Deus, de medo de sair. Então, tive alguns convites, e o que me fez ir para a Igreja Batista do Morumbi é que eu seria parte de uma equipe. Os outros convites era para ser o pastor titular, e eu não me achava capacitado. Ainda tinha muito que aprender. Então eu vim para o Morumbi porque eu seria parte de uma equipe. Isso que me atraiu. Então estou aqui 28 anos na Igreja Batista do Morumbi. Desses 28, 17 como pastor sênior. Então, foram 2 ministérios exatamente, praticamente, toda a minha vida. Qual foi a importância do pastor Ari Veloso na sua vida, pastor Lisânias? Eu creio que se eu pudesse resumir em 2 palavras, no lado pessoal, nós éramos muito amigos, éramos confidentes. Na minha vida pessoal, ele foi de uma influência muito grande em termos de integridade, em termos de respeito, em termos de a vontade de Deus sempre vir antes de qualquer coisa. Então, eu conheci de perto como era a casa dele, o relacionamento dele com a Carolina. Então, eu conheci o caráter dele, que aquilo que ele falava no púlpito, ele vivia, sem dúvidas. Claro, como todos nós, de vez em quando tinha seus momentos delicados, de, às vezes perder a paciência, como a gente faz, mas o caráter dele era impressionante, a coerência dele. Na área ministerial, teve 2 coisas realmente que me marcaram, que era a exposição bíblica, como ele era zeloso com o texto, né? Isso foi muito delicado nos últimos anos, antes do transplante, quando a gente percebia que ele já não tinha a mesma, não a capacidade intelectual, mas a cabeça já não guardava muitas informações, por causa do coração também. Doeu para a gente, doeu para mim, doeu para a igreja. Mas lado de expor a Bíblia, ele era muito forte. E a paixão evangelística. Ele era o tipo de pessoa que conseguia transformar qualquer conversa. Até fosse uma conversa de feijão e arroz, ele conseguia transformar no fim aquela conversa em uma oportunidade de explicar o amor de Jesus pelo pecador.
Tanto que aqui no bairro, naquela época, o bairro não era tão grande como é hoje, especialmente os motoristas de táxi, que ele usava muito, ele preferia usar táxi do que usar o próprio carro para poder evangelizar. Todos esses Olha aí. motoristas, quase todos conhecem o pastor Ari, até hoje falam nele, os mais velhos, né? Então essa foi a influência dele na minha vida, de poder olhar para ele como um homem de caráter e um expositor, um evangelista que me marcou. Ele chegou a ser o seu discipulador, pastor? Eu acho que não nessa, diria, não nessa linguagem mais formal que a gente tem, mas o Uhum, que eu diria que aconteceu é que nós fazíamos muita coisa juntos. Visita uhum, hospitalar, casamento, funeral. Porque é uma coisa interessante, porque ele tinha medo, não é medo da morte, ele tinha medo de morrer de repente. Então, se está num uhum, casamento, ele tinha medo. E se eu tiver um troço no casamento, se eu tiver um infarto no casamento? Então, a gente sempre andou junto, né? Funeral, uhum. fizemos muitos funerais juntos, fizemos vários casamentos juntos, várias reuniões difíceis juntos, várias visitas muito chaves juntos. Então, não foi, eu diria assim, um discipulado formal, mas era um discipulado de influência, né? Uhum. Semanalmente. Né? Um pouquinho antes do senhor chegar aqui na live, eu estava falando que ele foi referencial por Fernando Leite, que hoje é pastor da Igreja Batista da Exato. Aham. Fonte, lá em Campinas, Aham. a pastor André Fontana, lá em Vinhedo, na Vinhedo. Água Viva, né? Tantos Exatamente. outros que ele influenciou, discipulou mesmo, né? Na Aham. Aham. prática. Né? Na prática. E o Ari era fantástico. A única coisa que eu não concordava com o Ari era o time de futebol dele, que era É. Palmeiras, né? E Certo. ele Você é São brincava, ele foi Paulino. operar nos Estados Unidos para não correr o risco o coração corintiano, ele falava, aqui Exatamente. no Brasil. Exatamente. Né? E ele tinha um bom humor, né, pastor Lisandro? Um bom humor. Muito. Ele é um É da. bem-humorado. Porque, às vezes, não sei se você. Talvez não foi tanto do seu tempo, mas também o comércio da Igreja Batista Morumbi não estava aqui, estava nos Estados Unidos naquela época. Mas eu lembro quando ele foi meu professor no seminário, ele falava do sonho dele de ter Uhum, uma igreja que pudesse alcançar a classe média de São Paulo, classe média e média alta, porque naquela época, uhum, especialmente, mas hoje já não é tanto assim, se dizia que o evangelho era para pobre e burro. Ele falava, não, uhum, Jesus morreu por todos. E não havia em São uhum, Paulo nenhuma igreja que tivesse essa preocupação. Então, eu acho que uma coisa que atraiu muita gente no início era a informalidade, era essa brincadeira de púlpito com Corinthians Palmeiras e Corinthians. Ele pegava no pé dos corintianos continuamente. uhum. Isso gerou, isso é parte da informalidade do Morumbi até hoje. Então, o espírito, a atitude de humor dele no púlpito descontraía as pessoas. Né? Era um ambiente leve, sério e profundo na palavra, mas um ambiente leve que ele criava no É púlpito, a verdade. informalidade. O interessante também é que ele resolveu alugar um apartamento no próprio bairro para poder chamar as pessoas do bairro. Né? Ele era Exa missionário da CEPAL, né? Na época, exatamente. Uhum. Serviço de Evangelização para a América Latina, era essa sigla lá atrás. Exatamente. É. Ele é servindo pastores e líderes. Né? Inclusive, eu vou falar com o ex-missionário da CEPAL, o senhor deve conhecer bem, pastor Josué Campanhã. Sim, Segunda-feira ele vai sim. estar aqui na live, Que bom, ele é que bom. Invisionário agora. Aham, Então, exatamente. a estratégia dele foi fantástica do Ari, né? Ele pediu para a CEPAL alugar um apartamento aí no bairro e começou a evangelizar classe média alta. E hoje a É, igreja do Morumbi é o que é. Louvamos a Deus por tudo que começou pequeno e hoje é. é essa potência para a glória de Deus, né, pastor Lisandro? Hoje, eu acho que hoje, eu diria que o Morumbi reflete o Brasil. Ainda temos, claro, uma boa parte da igreja é dessa classe média, média alta. Eu acho que outra linguagem que o Ari usava, que ainda perdura, que necessariamente a gente exatamente repete as palavras, mas é parte da nossa estratégia alcançar pessoas de formadores de opinião, mas também Uhum, é uma igreja, eu diria, que é Brasil. Não é só classe média e média alta. Nós temos gente simples, em termos economicamente falando. Há 28 anos, lembro quando eu cheguei,
A igreja fica no alto, que você deve ter estado lá. E aquele morro, né? Naquela época era mais morro do que hoje, é cercado de prédios. Ninguém Uhum. subia aquele morro a pé. Era tudo de carro. E eram carros de primeira. Hoje você tem, às vezes, dou carona para pessoas no domingo subindo aquele morro. Né? Uhum. Nós temos a favela ao lado, nós temos 14 projetos dentro da favela, mas tem pessoas, e lá dentro da igreja tem uma igreja, lá dentro da favela, da comunidade, tem uma igreja que foi fundada por nossa igreja, Uhum. 30 anos, 20 anos atrás. E mas algumas pessoas da comunidade preferem vir à nossa igreja. Então, hoje você tem um espectro que Como que é o reflete o nome, Brasil. pastor? Como? Como que é o nome da igreja? Como é o nome da Lá, igreja que está lá na Igreja Batista da Vila Andrade. Vila Igreja Andrade? Batista Vila Andrade. Fica dentro da comunidade de Dentro Paraisópolis? da comunidade. Não, Paraisópolis está uns 2 quilômetros da igreja, mas Ah, ok. a Vila Andrade é ao lado da igreja. Nós estamos no Uhum. limite, né? Tanto que eu gosto de dizer que Deus nos colocou ali para alcançar os dois lados do Morumbi. Você tem Uhum. 1,5 km do bairro do Panambi, que é um dos metros quadrados mais caros de São Paulo, e você tem ao lado o metro quadrado mais barato de São Paulo, talvez, né? Então a gente está nesse meio que O a gente tem contraste, né? exatamente. Então dentro da igreja também tem os contrastes, né? Mas eu diria que em termos de jeito de ser, esse legado do Ari continua. Que bom, que Ok. bom. Qual a missão, pastor, e a visão da Igreja Batista do Morumbi? Aliás, ela é a mesma desde que começou lá atrás com o Ari, né? Ou houve algumas mudanças? Houve mudanças, não que não era boa do passado, mas tentando esclarecer. A primeira declaração de visão que o próprio Ari trouxe, né, é que nós queríamos ser uma igreja que levasse as pessoas que eu não lembro mais de qual, mas levar as pessoas que não conheciam Jesus, levar para o caminho os que estão a caminho. E Uhum. Eu lembro refletia dela. um pouco da teologia dele, e nossa também, que Deus sabe, ou Deus escolheu aqueles que iriam conhecer Jesus. Então essas pessoas estão a caminho. Então o Uhum. propósito a missão da igreja é levar essas pessoas para o caminho. Não mudamos, não. Hoje a nossa declaração de missão ela é curta também, mas tem 4 verbos principais, que é queremos ser uma igreja viva, que adora, que serve, que acolhe e direciona pessoas para o Senhor Jesus Cristo. Então tem um lado da adoração pessoal, que a gente entende que é a obediência, tem um lado discipulado, tem um lado do acolhimento, que eu acho que, pelo menos quando a gente faz pesquisa na igreja sobre o que fez as pessoas ficarem na igreja, foi justamente esse conceito de igreja acolhedora. Venha do jeito que está e deixe Jesus lhe transformar. E a paixão evangelística, que é parte da nossa cara também, né? Evangelismo e missões. Hoje o nosso orçamento de missões é um dos maiores em termos de igreja, e não de sustentar uma expressão que a gente usa, poucos com muito. Né? Ainda é a nossa cara. Então, claro que toda a crise que nós passamos foi milagre de Deus, nós não cortamos nada dos missionários em termos do que eles recebem. Às vezes mandávamos a mais, mas por causa da política das missões, esse valor, não que a missão de uma forma dolosa retinha, não. Eles não passavam aquilo que a gente mandava em termos de política. Então hoje nós damos realmente o que a missão exige, né? Mas mesmo nessa crise de agora, não tocamos em nada do que mandamos para os nossos missionários. São 19 que nós sustentamos com a média de pelo menos 50% a 70% que eles precisam. Né? Então, um orçamento grande para missões. Isso é herança do Ari também. Né? 19 missionários atuando em diferentes áreas, tanto no Brasil como fora, é isso? Tem no Brasil tem alguns que trabalham na emissão urbana, temos Hum. entre os índios, e temos na Irlanda, na Espanha, na Itália, Moçambique e Portugal. São esses países. 2 missionários em Portugal.
Diga. O senhor mencionou 70% às vezes da despesa. É o O limite. restante é parcerias, faz parcerias É, com porque missão, é isso? o que nós pensamos é, por exemplo, se tiver algum problema com a nossa igreja, vamos pensar em coisas extremas, porque um dia essa igreja de vida, né? Espero que nunca, né? Mas tem uma crise financeira. Então, se ele depende só de uma igreja, é mais Uhum, delicado para ele. Né? E outra uhum, coisa que também a gente está levando em conta, o próprio momento mundial, a própria, as próprias tendências de missões. Hoje, raramente tem um país que recebe um missionário, como a gente diz, um missionário de carreira. Ele fez teologia, fez um mestrado em missiologia. Ele não entra em quase nenhum país hoje. Ele entra como um profissional, ele entra como médico, como engenheiro. Por exemplo, o nosso missionário no Japão, ele é médico. Nós temos um missionário no Japão. Na verdade, ele trabalha em Xangai, numa comunidade japonesa em Xangai. Ele não podia, por uhum, muitos anos tentamos mandar esse casal para lá, não conseguiram entrar. Mas quando ele terminou o doutorado dele em medicina, ele pôde entrar como médico. Então, uhum. os nossos novos missionários, eles estão indo com essa. Os que estão despertando façam a faculdade, ganhem uma habilidade fora a habilidade teológica e para poder entrar no país onde você quer. Nós mandamos um agora para Montenegro, né? E ele foi diretor de um banco aqui em São Paulo, de uma agência, dentro de uma área de um banco em São Paulo. Aí fez teologia e ele entrou como administrador, ele trabalha com startups, né? Então ele vai trabalhar na universidade, preparando alunos para começarem seus próprios negócios e ao mesmo tempo o projeto é fundar uma igreja num ambiente que é realmente dominado, não sei se é a palavra, praticamente muçulmano. Então ele entrou como um profissional, mas é nosso missionário. Então isso faz com que a gente, a longo prazo também, lide com a questão financeira, em que alguns desses missionários vão ter recurso do próprio local, porque eles vão trabalhar lá também. Então, Uhum. isso ajuda a igreja a gastar menos para poder mandar mais gente. É uma mudança na estratégia de missões hoje, né, que nós estamos envolvidos. Aliás, até as nossas juntas missionárias, Junta de Missões Mundiais, da nossa Convenção Batista Brasileira, ela usa essa expressão missionário bivocacionado, né? Ele Exatamente. usa tanto a profissão e a teologia também, une os dois para poder entrar. Exatamente. Alguns como jogadores, né, também, de Exato. futebol, treinadores, Aham, treinadores. é. E porque se for só como pastor, ele não tem acesso a nada Não, lá. ele não entra mais. É muito difícil. Hoje, Sim. dos que têm se apresentado, que não são muitos exatamente, os países que alguns teriam desejado ir, eles não abrem simplesmente com um visto religioso. Ele vai. Nós temos, por exemplo, nós temos um projeto na Índia. Esse casal, quando se apresentou para ir para o campo missionário, eles tinham vontade de ir para a Índia. E naquela época ele não tinha uma faculdade, não tinha uma pós-graduação, era só o bacharelado em administração. E não ganhou visto, porque ia entrar como um obreiro. E a Índia fechou. Então, Uhum. é a nova época de missões no mundo, né? Vai ser assim. Sim. O importante, né, pastor Lisânias, é anunciar o evangelho. Seja ele Exatamente. que for. Conseguiu Aham. acesso, está lá, está É, no país é, e vai evangelizar, né? é, é. Quantos pastores hoje fazem parte do colegiado da Igreja Batista do Morumbi? Ó, na realidade, nós temos, eu vou dizer, é uma divisão meia. Não sei, até hoje tivemos reunião com toda a equipe e falamos um pouco sobre isso. O que a gente chama de pastor da igreja, então, quando a gente diz um pastor da igreja, ele se envolve com a igreja como um todo, não somente púlpito, quer dizer, claro que eu prego a maioria das vezes, mas os outros também pregam, eu gosto de repartir o púlpito. Então, somos 4. Tá? E Uhum. agora, se eu colocar que temos um pastor para crianças, um pastor para adolescentes, um pastor para pré-adolescentes, um pastor para jovens, um pastor para aconselhamento, então somos, na realidade, 8 pastores que trabalham diretamente com o pastoreio da igreja. Uhum.
Então, Então, então 4 de forma integral, é isso? E certo, o restante é parcial. exatamente, tem esse lado também. Dos que não têm, vamos dizer, o título de pastor da igreja, todos são tempo parcial. Uhum. Mas eles Joia. são, entre nós, quando estamos juntos, num ambiente colegiado, eles são tratados igualmente. Não, a opinião deles também vale quando nós perguntamos. Né? E, e, Uhum. e tem um lado da idade, né? Esses nós chamamos de pastor da igreja. O mais novo tem 45 anos, e Uhum. os das faixas etárias, eles estão na faixa dos 25 a 32. Então é uma Joia. riqueza Sim. juntar os cabelos brancos com os cabelos pretos. Né? E esses pastores, eles foram formados na própria igreja ou vieram de fora? Todos eles, os que são chamados pastores da igreja, um deles cresceu na igreja. Na verdade, ele é o Uhum. pastor que a gente chama de um pastor coordenador, que lida mais com as coisas de gerenciamento das ações da igreja. Ele cresceu na igreja, estudou no seminário quando estava na igreja, então a igreja realmente fez parte da formação dele. Nós temos um pastor que veio de Portugal, o pastor Samuel, é o pastor que cuida da área pastoral mesmo, que tudo tem a ver com aconselhamento, liderança de pequenos grupos, treinamento de líderes de pequenos grupos. O pastor Samuel, ele é português. Temos o pastor Humberto, né, que esteve Humberto aí, Aragão? Bastaragão, que cuida da área de Uhum. expansão da igreja, novas igrejas e missões. Ele está aqui conosco há 4 anos já. Ele Então, deixou a esses. UEM e continuou na UEM? Ele acho que ele está. Ah, não, ele está no board da UEM. Ele ainda é parte da. Ah, é? Mas ele não tem mais nenhum papel executivo, né? Os outros, Uhum. os mais jovens, são formados na igreja. Eles cresceram na igreja, foram vistos, eles foram assumindo algumas responsabilidades voluntárias, e depois foram vistos que têm a capacidade para dar um passo além. Então, são pessoas que a igreja reconheceu ao longo do tempo. Né? E hoje eu diria que o nosso maior desafio é muito nessa área. Antes Uhum. de olhar lá fora, olhar quem nós temos dentro, porque todo mundo, como eu vim de fora também, né? Eu também fui importado. Mas o tempo de adaptação é longo, até Demônio, ganhar né? a cultura da igreja, né? Ganhar o jeito da igreja, leva tempo. E alguém que cresceu lá dentro tem muito mais possibilidades de ser aceito pela igreja de uma forma mais rápida. Né? É um desafio para a Verdade. gente. Pastor, eu estava pesquisando o site da igreja. Eu percebi que vocês também possuem presbítero. O senhor Sim. deixou a presbiteriana, mas continua com os presbíteros aí, né? Qual a diferença entre pastores e presbíteros? Qual é a função dos presbíteros dentro Ok. da eclesiologia do Morumbi? Tá Porque certo. é algo novo, né? Nós, Ah, os batistas, não tem os presbíteros. olha, Aliás, agora o RNB também tem, lá na acho Água que caiu um Branca. pouco a ligação. Ó, É, estão me ouvindo? eu estou lhe ouvindo, eu estou lhe Consegue ouvindo. me ouvir? Consigo. Ok. Eu digo que não é tão assim normal no nosso meio batista presbíteros. Exato. Eu sei que a Água Branca, do RN, tem também. É. Agora, qual a diferença entre presbítero e pastores aí dentro da Ok, teologia no Morumbi? ok. A diferença mais básica é que os pastores eles têm dedicação exclusiva. Uhum, Os presbíteros todos são voluntários. Agora, os pastores fazem parte do presbitério. Todos nós somos uhum, presbíteros. Então, a uhum, liderança espiritual da igreja, acontece através dos presbíteros. Então, no passado, até se costumava dizer, hoje somos 15 pessoas no presbitério. Se dizia que a igreja tinha 15 pastores. É um uhum, pouco delicada essa diferença, porque se existe diferença, porque na realidade, pensando no rebanho, quando a pessoa tem algum problema, ela vai ligar para os chamados pastores, embora que uhum, ela saiba que tem a presbítero. Então, o nosso desejo
nossa cabeça é que esses homens, os que somos 4 mais 11, eles têm uma ligação com o rebanho, de tal forma que o rebanho com esse possam ser procurados por eles. Agora, nem todos esses pregam. Então a questão é que, para a igreja, em geral, a igreja chama de pastor quem está no púlpito, em geral. Né? Agora, quando nós nos reunimos e tratamos da visão da igreja, do todo da igreja, ali existe um colegiado também. Claro, eu sou o reitor do colegiado, mas nós nos tratamos no mesmo nível, porque é esse grupo que ora, que dobra os joelhos, que busca a direção de Deus. Então, em termos de diferença, é só a questão que o pastor, ele é remunerado pela igreja, o presbítero, ele é voluntário. Agora, pelo fato dos pastores estarem lidando muito mais com o dia a dia da igreja, é natural que quando a gente está reunido como presbitério, a palavra dos pastores tenha peso também. Porque somos nós que estamos lidando com o dia a dia, somos nós que a maioria das vezes estamos nos hospitais, estamos nos casamentos, estamos nos velórios, estamos na pregação. Então, não é que nós somos os executivos da igreja, mas muito do que nós conversamos na igreja, o presbitério dá muito peso para o que a gente fala. Então, qual é o processo? Não, há 1 ano e meio reescrevemos a missão. Tá? O que é que significaria aquilo que estamos dizendo? O que é que fizemos? Os pastores primeiro trabalharam a ideia, conversávamos informalmente com alguns presbíteros e trouxemos a ideia para o presbitério. A gente não é que empurramos igual abaixo, não, essa não é a expressão, né? Mas a gente traz para discussão. Algumas vezes se muda, alguma sugestão, às vezes não, mas a ideia é que o caminho que estamos mostrando para a igreja aí, ele passa pelo presbitério antes, para orar, para conversar. Decisões delicadas, difíceis, quando não existe... Eu estou aqui como pastor sênior há 17 anos. Nós nunca votamos nenhuma decisão. Qual é o processo? A gente traz a ideia para discussão, oramos. Se tem divergência, fica na mesa por um tempo, para a gente orar mais e daí chegar a um consenso. Isso é o valor do presbitério. São pessoas experientes que oram, que conversam, que olham para a igreja, nos ajudam a cuidar melhor da igreja. Mas quando estamos juntos na reunião, não existe uma hierarquia. Claro, existe meu papel como pastor sênior, mas a gente procura tratar um ao outro como cada um trazendo aquilo que Deus quer que eles tragam. Então, agora, como Igreja Batista, a gente não é que não concordamos com isso de jeito nenhum. É o nosso jeito de ser, né? Porque, mesmo no meu caso, meu estilo, o Ari, éramos bem diferentes. Eu diria que o Ari era muito arrojado. Eu sou mais... para tomar uma decisão, às vezes tem um lado bom e um lado ruim. Eu procuro ouvir todos, demora a decidir até que a gente tenha um consenso. Tem horas que isso é bom, tem horas que isso é ruim. Eu diria que o Ari era mais rápido. Ele tentava costurar as coisas de uma forma mais dinâmica, né? Tinha um lado bom e um lado ruim. Então a gente procura no presbitério de ter esse ambiente, de realmente colegiado, quando eu preciso tomar uma decisão e dizer, gente, eu estou inquieto com isso. Vamos orar sobre isso. E eu lembro de 3 vezes em que eu pedi para eles, olha, a gente está falando desse caminho, mas dentro de mim, a minha convicção é outra. Vocês topam andar comigo nessa direção? Se der errado, você é o primeiro a dizer errei. Vamos voltar atrás. Se der certo, fomos nós que fizemos juntos. Então esse é o ambiente de um presbitério que a gente procura cultivar. A igreja tem diáconos ou não? Não. O que seria na Igreja Batista normalmente
a gente olha como diáconos os líderes de ministério. Esses são Uhum. aqueles que servem numa função. E quando a gente precisa realmente de um lado mais de socorro, tem uma equipe que cuida com a área de socorro da igreja. Mas esses seriam os nossos diáconos, né? Aliás, falando de ministério, quantos ministérios a Morumbi possui hoje? Eu creio que hoje nós temos, acho que são 32 frentes de ministérios, né? Que Uhum. atuam em diversas áreas da igreja. Já tentamos Uhum. diminuir para sermos mais dinâmicos, fundir, porque teve uma época, acho que você lembra bem, que era muito comum, e a gente entrou nessa onda também, né? De ter 50, 60 ministérios, ser muita ênfase nos dons, a gente também entra nos dons, e muitos ministérios Uhum. têm a ver com os dons que as pessoas têm, mas uma diversidade muito grande, como a gente chegou a ter, a gente via que não era tão eficiente, era melhor resumir para poder ser mais eficiente. Então nós temos 32, de vez em quando fundimos um ou outro, mas são 32 frentes, quase todos são liderados por pessoas voluntárias, né? Alguns ministérios têm a ver, os que estão debaixo dos pastores, então, mas os pastores supervisionam, mas geralmente, eu acho que 90% são liderados por pessoas voluntárias, não são remuneradas pela igreja. Uhum. A igreja ela foi organizada em que ano, pastor? Ela já existe há quanto tempo? Ela começou na sala do pastor Ari, acho que foi em julho de 78. As primeiras 78, reuniões ok. na casa dele, né? Uhum. Eu lembro, a gente tem uma foto que é uma relíquia, né? Era ele, a Carolina, os 2 filhos, um vizinho e 2 amigos. Primeira reunião. Agora, como Uhum. igreja mesmo, ela foi março de 1980. Então a gente ia Uhum. celebrar 40 anos, a gente tinha programado uma festa grandiosa agora em março, foi quando nós fechamos a igreja. Tá? Foi Uhum. um fim de semana delicado, porque tudo programado, tudo pago, um dia inteiro de festa, tudo contratado, mas na quinta-feira a gente percebeu, não vai ser bom. Porque a previsão era para 5 mil pessoas e a gente falou, não vai ser bom por causa da Covid. Uhum. E até hoje não voltamos a reunir, né? Estamos só no online. É isso que eu ia perguntar. Não voltaram ainda, né? Não voltamos ainda. Não. Eu, Ah, os cultos o senhor tem feito da própria casa do senhor, a não, pregação? Como não. tem sido feito? Eu tenho ido à igreja, o culto Uhum. é online, mas o louvor e a pregação é ao vivo. Fizemos Ah, algumas ok. mudanças. Porque nós tínhamos 3 cultos por domingo, então passamos a ter 2 cultos online ao vivo. Mas o que Só é o que nós louvor e o senhor. só o louvor e eu, que Uhum. estamos lá. E o pessoal do som, da luz, tudo assim. Somos 13 pessoas naquele momento. Uhum. Estamos ali presentes. Aí percebemos que 2 cultos, um começava com 300 pessoas, terminava com 700, outro começava com 1.000, terminava com 1.700. A gente achou que era melhor ter no mesmo horário. Então hoje é um culto Uhum. online às 10h30. E a partir desse domingo, nós vamos fazer o louvor gravado. Só a pregação vai Uhum. ser ao vivo. E quando Ok. a gente fez um protocolo para a volta, não sabemos quando vamos voltar exatamente, mas quando o Uhum. protocolo for implantado, aí quem tem 60 não vai para a igreja. Eu não vou, aí vai ser gravado. Eu não vou poder ir. Né? Então, No meu caso, que eu sou diabético, também não. exatamente. Né? É delicado isso para a É. gente, né? Porque a gente também Sim, está. sim. Eu estava aqui hoje ao lado, né? Aqui moro junto, tem um pet shop, fui comprar uma ração. Encontrei um casal da igreja. Não deu para. Vieram para mim, me abraçaram, né? Não dá para evitar. Né? Então, ô pastor, É desculpa. verdade. Aí tá, dar um abraço e me dizer, não, tudo bem, né? Eu tive convite, já Tem tô, uma já tô de corpo pregação. fechado. O Tem uma quê? pregação lá no site, pastor. Então não é recente, aquela que o senhor apresenta duas crianças. É aquela lá é antes da pandemia. Antes da pandemia, aquele antes da pandemia. Ah, ok. É. A gente está Então, trabalhando porque muitos pais estão pedindo, né? uhum. Para apresentar bebês e a gente acho que vamos fazer um culto de bebês daqui umas 2 semanas, em vez de esperar até o presencial. A igreja ela cresceu muito
e o foco da Igreja Morumbi é evangelismo, discipulado. E vocês também trabalham com PGs, né? Pequenos Sim, grupos. sim. É a Quantos nossa. grupos possuem hoje? Eu creio que hoje, se eu não estou enganado, são 110 grupos, pequenos grupos, né? Uhum. E é Uma o que a média gente. de 12, 15 pessoas? Tem alguns grupos Cada grupo. maiores, tem grupos com 30 que já é um número É um grande muito grupo. grande, grande grupo, né? O meu É. grupo tem 21 pessoas também, que eu acho até muito grande. Porque com a pandemia, aumentou o número de grupos e de participantes. E o Hum, PG, mesmo na época de antes da pandemia, a gente sempre dizia que o pequeno grupo é a nossa maior estratégia de pastoreio. Porque, uhum. como pastor, a gente não dá conta, né, de tanta gente. Sim. Então, o pequeno grupo é nosso maior, é onde hoje a gente está investindo mais em termos de treinamento, são nos pequenos grupos, porque é a maneira de chegar perto da igreja, né, através desses. O Uhum. contato é mais pessoal. Eu faço questão de ter um grupo, porque pelo menos ali eu tenho uma visão do que acontece na igreja. Meu grupo, uma média de 35 anos de idade. Eu tenho dois casais mais velhos do que eu, e quatro casais bem mais novos, né? E os outros da minha idade. Então, eu diria Uhum. que nesse tempo a gente resolveu focar em duas coisas principais, que é em termos de valorizar e de investir: os cultos e os pequenos grupos, para evitar uma dispersão. Hoje tem uma boa parte da igreja que ainda não faz parte dos PGs. Não, antes da pandemia, né, o que nós, última pesquisa que nós fizemos, nós temos uma média de 4.000 pessoas ao longo do domingo. E Uhum. desses 4.000, contando crianças naturalmente, né, de 0 a 100 anos, Uhum. 4.000 pessoas. A última vez que a gente fez uma contagem, com cada pequeno, nós estávamos com 1.400 pessoas nos pequenos grupos, que para a Uhum. gente é pouco ainda, né? Então, Uhum. dentro da nossa estratégia a longo prazo, a gente queria ter 90% pelo menos da igreja em pequenos grupos. Com Uhum. a pandemia, esse número aumentou, porque eu acho, com certeza, todos os grupos tiveram um aumento de participantes e alguns novos grupos começaram. Então, domingo que vem está começando um treinamento para novos líderes, né? Mas a gente acha que é muito pouco ainda, porque se a nossa maior Uhum. estratégia de pastoreio, a presença dos PGs precisa ser muito maior, mas Sim. demanda mais treinamento, né, do que nós temos hoje. É uma área que a gente Uhum. está lutando muito, eu diria que é uma área de fragilidade ainda na igreja, da igreja encarar o pequeno grupo, não somente os pastores verem, mas o membro ver que ele estando no pequeno grupo, ele tem muito mais chance de ser pastoreado do que depender dos Uhum. pastores, né? Muito bem. Vocês têm culto durante a semana ou só domingo? Não, só domingo. Só A domingo. gente, é só Agora, domingo. 10 Claro, horas. alguns pequenos grupos funcionam na igreja, Uhum. mas o local de acesso na semana ele não é muito seguro. Então a gente procura enfatizar que a reunião na semana é nas casas, né? Domingo é escola bíblica e culto ou só culto? Tem os dois, tem os dois. Os dois. Uhum. Houve uma época em que nós temos a escola bíblica, a mesma classe sendo ensinada duas vezes. Então, as pessoas que quisessem vir para o culto às 11h15 vinham para a escola dominical às 9h, e alguns vinham para o culto às 9h e ficavam na escola dominical às 11h. Funcionava, mas Uhum. a, a adesão não era muito grande. Então, Uhum. fizemos outros horários. Isso é uma coisa que também para a gente é uma questão que a gente ainda não conseguiu achar o caminho, né? Mas isso tem a ver com a própria cultura da igreja. A igreja nunca teve muita cultura de escola dominical, na nossa linguagem mais de igreja. Era Uhum. muito colocado nos pequenos grupos. Mas também Uhum. descobrimos que os pequenos grupos, o contexto maior é mais intercessão, evangelismo e comunhão. Não tinha tanto Uhum. ensino.
né? Então, o que é que nós estamos? Nós estamos trabalhando, ressuscitando esse projeto Escola Dominical. O Humberto, que está na liderança desse projeto, o pastor Humberto. Domingo recomeçou um novo formato, é um EAD mesmo que nós estamos oferecendo, com toda a técnica, toda a tecnologia que hoje está aí. E nos alegrou muito, porque domingo, quando começamos com 220 alunos. Olha aí. Isso, quer dizer, a gente quer mais, humanamente quer mais a igreja envolvida, né? Mas como é EAD, ele não fica preso ao horário no domingo. Ele pode assistir a aula a qualquer horário da semana que ele quiser. No domingo, às 9 da manhã, nós temos uma reunião para quem quiser, para perguntas e respostas com um dos pastores. Eu já estive lá, o Humberto está lá, outros pastores. Então, no domingo de manhã, a pessoa pode entrar no canal, fazer perguntas, ouvir respostas. Mas durante a semana, ela pode assistir aquela aula no horário que ela quiser. E a adesão, fiquei muito entusiasmado, porque é coisa nova para a gente, né? Então, é o que estamos fazendo isso. Hoje, na pandemia, tem funcionado também a escola EAD e Exatamente. o culto também. E os Muito bem. cultos, né? E os cultos. Pastor, o senhor escreveu recentemente um livro sobre homoafetividade, né? Esse foi o mais recente livro que você escreveu? Não, o Homoafetividade foi de 2017. O mais novo foi A Sala de Espera de Deus. Ah, sim. E que trata esse novo livro, Sala de Espera de Deus? Na verdade, foi uma série de mensagens que nós pregamos baseado no livro de Abacuque. Então, na realidade, foram 6 mensagens de Abacuque e a editora sugeriu da gente transformar essa série em livros. Então, o que é que ele trata? Do conflito de Abacuque, ele começa a orar no capítulo 1, porque Deus não respondia a oração, porque Deus demorava. Daí Deus revela que vai trazer os babilônios, né? Aí no capítulo 2, Abacuque se recolhe à torre de vigia, aí que nasceu a ideia da sala de espera. E o foco do livro é ajudar as pessoas a lidarem com 2 coisas. Uma com respostas não, com orações não respondidas, e a outra, o esperar em Deus quando a situação é delicada. Então, é uma exposição de Abacuque. E o de homoafetividade... Esse livro foi lançado por qual editora? Os 2 foram pela Mundo Cristão, os 2 livros. Mundo Cristão. Mundo Cristão. O outro ainda está vendo, o homoafetividade? Está vendo ainda. Ele também foi um livro pensando em lidar com os pais de pessoas homoafetivas, né, a dor de um pai, a dor de uma mãe quando ouve um filho dizendo eu sou gay, né, como é que o pai encara isso, e também ajudar a igreja a lidar com o assunto. Que eu creio que nenhum de nós, nenhuma igreja, não sei se vai ser pronta para lidar com isso de uma forma que comunique firmeza e graça. Né, que a ideia do livro é essa. Como é que a gente comunica firmeza e graça ao mesmo tempo? É possível um cristão ser homoafetivo? Então, tem muito a ver como é que o pastor da igreja lida, como as famílias lidam. E tá aí. Também foi fruto de uma série de mensagens que a gente pregou, não sobre homoafetividade, mas sobre culpa. E daí a editora pediu para transformar em livro aquela série, mas focando na homoafetividade. Muito bem, pastora Lisânias Moura, que bênção, que bom ouvi-lo e essas experiências junto aí à sua amada igreja, Igreja Batista do Morumbi. Quero agradecer muito mesmo o senhor estar conosco nesta noite e obrigado a todos também que acompanharam, que irão acompanhar. Gostaria que o senhor terminasse com uma palavra de oração, pastor Lisânias. Ok. E muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Foi uma bênção. O privilégio foi para mim, meu irmão, de verdade mesmo. Eu fiquei honrado. Okay. Queria, antes de orar, dizer uma coisa curta, já que você tocou no assunto, não é propaganda do livro, não é por causa do livro. É pensando no nosso momento de vida, no país, né, e nossa igreja, nossas igrejas, né, em que por quanto tempo a gente vai ficar nessa situação. É verdade. Aí a questão de fazer o que Abacuque fez. Me recolher, planejar, mas não esquecer que Deus está nisto também. Né? E vamos
crescer nisto. Deixa eu orar então, Amém. querido. Pai amado, muito obrigado por esse tempo com o Cleverson. Obrigado pela vida dele. Obrigado pelo que o Senhor tem feito através dele, não somente como teólogo, mas como pastor, como conselheiro. E nós oramos juntos pedindo que a tua graça preencha a vida dele. E que por causa disso a igreja dele seja abençoada. E possa entender muito mais do Senhor. Cada vez que ele pregar, cada vez que ele falar. Abençoe a sua família também com a graça do Senhor. Que eles sejam satisfeitos em ti. E muito obrigado, foi muito especial para mim estar com ele nesse momento, Senhor. Que o Senhor o abençoe, que o Senhor o guarde. Acho Obrigado, que meu irmão. cortou ao final da oração, Tá mas Deus bom. abençoe. Obrigado, pastor. Amém, Um querido. forte Amém. abraço. Até Deus mais. abençoe. Obrigado a Boa todos que noite. Tchau, acompanharam com a tchau. gente também. Tchau, Obrigado. Tchau, pastor. tchau. Bom Tchau, descanso. tchau. Amém. Que Deus Obrigado. proteja Tchau. todos nós. Amém. Amém. Tchau, tchau.